Então, nessa ação penal 502, 13, 65, 32, depoimento do senhor Gilberto Passo Gil Moreira. Senhor Gilberto Gil, como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim. Eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor ex-presidente, que se encontra aí no Rio de Janeiro. Então, as perguntas, doutor. Pois não. Bom dia, senhor ex-ministro Gilberto Gil. Bom dia, senhor advogado. Bom dia a todos em Curitiba. Senhor ex-ministro, é fato notório que o senhor participou do governo do ex-presidente Lula. O senhor poderia dizer qual foi o cargo que o senhor ocupou e o período em que o senhor esteve no governo? Eu fui ministro da Cultura do início do primeiro mandato durante 5 anos e meio, quase 6 anos. Pois não. E então, na verdade, o senhor participou desde o primeiro dia do governo do ex-presidente Lula e permaneceu aproximadamente até 2008. Exatamente, pouco tempo depois do segundo mandato. Pois não. Senhor ex-ministro, o senhor poderia sucintamente, apenas para nos dizer a importância do cargo, quais são as funções do ministro da Cultura, de forma objetiva? Gerir o Ministério da Cultura, que se incumbe de várias tarefas com relação à administração da cultura no país, do ponto de vista das responsabilidades diretas do próprio governo federal, como também na inter-relação com governos estaduais, municipais e etc., na articulação do processo da gestão cultural brasileira. Pois não. O Ministério da Cultura, ele estabelece políticas públicas para o setor da cultura e também gere um orçamento, correto? Sim, sem dúvida. Pois não. Senhor ex-ministro, nessa função, o senhor tinha contato permanente com o ex-presidente Lula? Sim, sim. Participava de reuniões? Participava de reuniões, de audiências, de despachos, enfim, uma série de situações. Certo. E, eventualmente, também em reuniões com a presença de outros ministros, sim, outros membros do governo federal. Mais das vezes, exatamente nesse contexto de reuniões do Ministério, para as quais éramos chamados quase todos os ministros, quase sempre estávamos todos presentes. Pois não. Senhores ministros, nessa função, ou ao participar destas reuniões, alguma vez o senhor presenciou ou teve notícia de algum ato do ex-presidente Lula que pudesse sugerir que ele havia solicitado ou recebido alguma vantagem indevida em troca de atos que ele teria praticado como presidente da República? Não, nunca. Certo. Alguma vez o senhor presenciou ou teve conhecimento de alguma situação em que o ex-presidente Lula tivesse concedido benefícios às empresas Odebrecht e OAS em troca de supostas reformas em um sítio em Atibaia? Não, de maneira nenhuma. Esse assunto, em algum momento, o senhor ouviu falar ao participar do governo? O senhor teve algum conhecimento de alguma situação envolvendo esses elementos? Não, nada disso. Pois não. Nessa ação penal, senhores ministros, o Ministério Público apresentou uma acusação contra o ex-presidente Lula e outras pessoas. E na denúncia, que é a peça inicial do processo, o Ministério Público fez a seguinte afirmação, eu peço licença para ler ao senhor.
Após assumir o cargo de presidente da República, Lula comandou a formação de um esquema delituoso de desvio de recursos públicos destinados a enriquecer ilicitamente, bem como visando a perpetuação criminosa no poder, comprar apoio parlamentar e financiar caras campanhas eleitorais. Eu pergunto ao senhor, na vivência que o senhor teve no governo, na convivência que o senhor teve com o presidente Lula durante esse período de 2003 a 2008, o senhor presenciou, teve conhecimento de algum fato que pudesse confirmar esta afirmação do Ministério Público? Não, nenhum. Também diz o Ministério Público aqui na denúncia, senhores ministros, essa articulação foi iniciada logo no começo de 2003 e mostrou-se eficiente na obtenção do apoio dentro da Câmara dos Deputados e Senado Federal. O senhor alguma vez presenciou ou teve conhecimento de algum ato buscando a compra de apoio parlamentar por parte do ex-presidente Lula? Não, não tenho. Tive notícia de nada disso. Pois não. Senhores ministros, eram essas as perguntas que eu tinha a formular ao senhor. Eu agradeço a sua colaboração e devolvo a palavra ao juízo. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Sem pergunta, excelência. O assistente de acusação tem alguma indagação? Os esclarecimentos do juízo muito rapidamente, senhor Gilberto Gil. Senhor Gilberto, o senhor conheceu o ex-ministro José Dirceu? Sim, claro. Ele foi ministro ao mesmo tempo que o senhor? Sim. O senhor teve conhecimento, quando o senhor ocupava o ministério, do envolvimento do senhor José Dirceu em algum esquema de corrupção? Não. O senhor conheceu, durante seu cargo no ministério, o ministro Antônio Palocci? Sim. O senhor teve conhecimento, durante o exercício do seu cargo como ministro, do envolvimento do senhor ministro Antônio Palocci em algum esquema de corrupção? Não. O senhor chegou a conhecer o senhor João Santana? Sim. O senhor teve contato com ele durante o período que o senhor, vamos dizer, ocupou esse cargo como ministro da Cultura? Sim. O senhor teve conhecimento do envolvimento do senhor João Santana em algum esquema de corrupção ou de lavagem de dinheiro? Na época que o senhor ocupava esse cargo de ministro? Não. Não tive conhecimento de nada desse tipo. Certo. Houve uma truncagem aqui do sinal. Essa resposta última do senhor não foi muito bem captada. Então, vou repetir a pergunta e pedir para o senhor responder de novo, por gentileza. O senhor mencionou que o senhor conhecia o senhor João Santana e teve contato com ele, inclusive, na época que o senhor era ministro do Poder Executivo. A minha indagação foi que se o senhor teve, na época, conhecimento do envolvimento dele em algum esquema de corrupção ou de lavagem de dinheiro. Não, não tive conhecimento nenhum. O senhor tem conhecimento que tanto o senhor Antônio Palocci como o senhor João Santana são confessos em relação à prática de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro? Tenho ouvido notícias a respeito dessa possibilidade. Mas na época o senhor não tinha conhecimento? Não. Tá certo. São essas indagações do juízo apenas. Eu vou então declarar encerrado aqui o depoimento do senhor Gilberto Gil. Senhor Gilberto, agradeço o seu depoimento. Ele está encerrado e o senhor daí está dispensado.